A gente começa a falar agora sobre as investigações dos respiradores. A gente já viu aqui no SBT Meio Dia que 50 deles já chegaram a Santa Catarina. Faltam 150, mas eles vão direto para a Polícia Civil. A informação que a Ana Vaz trouxe para a gente aqui no MD é que agora esses equipamentos serão vistoriados, saber se está tudo dentro daquilo que foi programado pelo governo e aquilo que foi firmado em contrato, a marca dos respiradores, se eles são capazes de atender pacientes de Covid-19 e mais do que isso, o sequestro desses equipamentos por parte da Justiça foi autorizado nesta operação, nesta força-tarefa, justamente para que o Estado não seja lesado. A gente tem uma investigação acontecendo com indícios de superfaturamento, segundo as investigações, e além disso, também a baixa qualidade, que não seria a qualidade desses equipamentos iguais aquelas que foram firmadas em contrato, ou seja, existe aí sim a informação de que os equipamentos que vão chegar a Santa Catarina são de qualidade inferior às daqueles que de fato foram comprados pelo Estado. Então, para que Santa Catarina, para que o Estado não seja lesado, tanto na questão do superfaturamento quanto na qualidade desses respiradores, eles vão ficar retidos para a investigação e só depois do processo terminar é que aí sim a Justiça vai poder liberar para a utilização se não forem devolvidos. Essa que é a grande verdade. A gente torce para que sejam, de fato, os mesmos respiradores, da mesma marca, com a capacidade de atender os pacientes com coronavírus, porque é isso que importa, não é mesmo? As pessoas precisam desses equipamentos, aquelas que estão em leitos de UTI. Bom, a gente tem aí, então, portanto, investigação na Assembleia Legislativa, aconteceu já a primeira reunião, aprovada a cariação entre o ex-secretário da Casa Civil, Douglas Borba, o ex-secretário da Saúde, Elton Zefirino, e a servidora Márcia Pauli estão relacionados nesta lista para serem ouvidos na CPI. A novidade na situação da CPI que já acontece na Assembleia Legislativa. Os pedidos de impeachment que também foram protocolados, agora vão ser analisados pela Procuradoria da Assembleia Legislativa para identificar se os pedidos têm de fato um parecer legal. O outro campo da investigação é na força-tarefa. E aí a gente fala de Ministério Público através do GAECO, de Tribunal de Contas, a gente fala também da situação envolvendo a Polícia Civil, o próprio pedido do governador. Força-tarefa acontecendo, alguns insumos que foram apreendidos no Rio de Janeiro no fim de semana durante a Operação Oxigênio, agora chegaram a Florianópolis, vão ser avaliados. Próximo passo agora, rastrear o dinheiro, fazer o contato com a empresa da China que vendeu os equipamentos para a empresa Vegamed. Quanto a Vegamed pagou para essa empresa da China? Quanto sobrou de lucro? Agora as investigações entram nesta fase. Rastrear o dinheiro. A gente vai ouvir, mais uma vez, a declaração do governador Carlos Moisés, porque em entrevista coletiva ele foi questionado mais uma vez, mas a novidade é que agora o governador mudou o tom, foi mais agressivo na resposta quando o assunto foi respiradores. O que o governo tem a declarar? Carlos Moisés respondeu assim. Nós não vamos permitir que o brilho do trabalho de Santa Catarina, tanto desse governador, quanto de toda a equipe da saúde, a equipe da infraestrutura, a equipe da Secretaria de Administração, que fez muitas compras para o Estado também, toda a equipe de segurança, de vigilância sanitária, seja lesada, seja maculada por um fato isolado que aconteceu em Santa Catarina e um fato comum em época de pandemia que está acontecendo em todo o Brasil. E as pessoas, neste momento de fragilidade do Estado, não serem retas, muitas vezes fazer ofertas que não conseguem honrar, como foi o caso agora, não honrar os prazos, não honrar a entrega do objeto. Isso tudo será levantado e esclarecido, isso eu garanto a cada cidadão que confia, e eu tenho certeza que as pessoas confiam em mim. Eu tenho recebido muitas mensagens das pessoas que eu conheço, dizendo, olha, governador, continue com o seu trabalho firme, até aqui Santa Catarina tem feito a lição de casa, tem tomado a atitude correta, nós confiamos no Senhor e assim eu vou continuar até o fim. O governador mudou o tom, até mesmo na postura física, mais firme. Vamos ver o que pensa sobre isso e como analisa essa mudança de comportamento do governador Carlos Moisés, conversando com Cláudio Prisco. O que representa essa mudança do governador Cláudio Prisco Paraíso? Porque até então ele se esquivava, ficava mais na defensiva, agora se mostrou mais enérgico. O que representa essa mudança, Prisco? Boa tarde. Muito boa tarde, Fernando. Boa tarde a todos. Bom, antes de mais nada, é uma clara sinalização de que, com um novo secretário-chefe da Casa Civil, a postura do governador passa a ser
outra, diametralmente oposta no que diz respeito à postura, como você bem colocou. Ele foi firme, enérgico, ainda no monólogo. Só ele fala. Ainda não tem perguntas da imprensa que pergunta o que a sociedade deseja. Então, o segundo ponto é esse. Precisa avançar para responder aquilo que o catarinense deseja saber. Mas já foi um avanço. Mostrou uma certa indignação, mas precisa avançar mais. Pelo menos sinalizou, deixou claro, Santa Catarina tem governador. Porque, pelo menos, se posicionou. Agora, isso na forma. Agora, no conteúdo, precisamos fazer questionamentos, evidentemente. Ele falou num caso único dos respiradores? Não, mas não é um caso único. Esse é o terceiro caso. Tivemos primeiro o caso do hospital de campanha, de 78 milhões. Aliás, transação que foi inviabilizada graças ao comportamento do conjunto da sociedade, mídia, políticos, empresários e tudo mais. Depois tivemos o episódio também, que não foi bem sucedido, que foi barrado, bateu na trave, né? Teve um freio de arrumação que foi puxado, que diz respeito aos 70 milhões de compra para equipamento de proteção individual. Então, são 3 casos, governador. Então, não vamos também minimizar a situação. Agora, o que se espera é que o governador passe a atuar de maneira mais transparente e que enfrente as perguntas, que esteja à disposição da mídia, que circule, que faça o seu papel de animador número 1, como mandatário maior do Estado. Agora, Fernando, ainda pegando uma carona ali no que você foi falando um pouco antes, com relação à apreensão momentânea pela Justiça desses 500, 200 respiradores, dos 200 contratados, 50 que já chegaram. Pois muito bem. Foram pagos 33 milhões. A estimativa é que isso custou mesmo 16,5 milhões. Ou seja, outros 16,5 milhões foi de comissão e propina. Então, tivemos de propina e comissão 100% do valor real da compra. Algo significativo, que já falamos aqui, não ficaria apenas para agentes públicos, políticos e privados, ficaria também para a empresa, evidentemente. Empresa que, como você bem colocou, não teria a menor condição de ser contratada. Claro. Ora, se está mandando buscar na China, então por que o governo do Estado não fez o contato direto lá com a empresa da China? Por isso da importância de saber quanto que está saindo lá na ponta. Porque a gordura está justamente na contratação dessa empresa de fundo de quintal. Empresa fantasma. Outra questão que ainda não foi respondida pelo governador, e ele precisa responder, afinal, ele sabia ou não dessa contratação de 33 milhões? Isso é fundamental que seja dito. Se não sabia, tem algum problema. O governador tem que saber de todas as compras. Agora, se sabia, tinha que ter brecado. Ora, como uma compra dessa, uma empresa que não tem credenciais, não tem referência, em qualquer situação é grave. E a gravidade é maior se, eventualmente, o governador tinha conhecimento das ilicitudes praticadas por agentes públicos e políticos. Aliás, o principal deles, seu secretário mais próximo, um supersecretário, que esteve na linha de frente da sua eleição, Douglas Borba. E falando em Douglas Borba, pego carona também na sua informação de que a CPI já aprovou a cariação entre Borba, Elton Zeferino, ex-secretário da Saúde, assim como Borba, desembarcado, e a funcionária Márcia Pauli,
Essa é a hora da verdade. É hora de esclarecer. Paralelamente à CPI, GAECO continua firme, Polícia Civil, Ministério Público, Tribunal de Contas, a Força-Tarefa agora vai produzir desdobramentos ao fazer o encontro das informações para poder verificar as contradições e as manobras utilizadas pelos envolvidos para tentar sonegar informação. E, finalmente, a nota triste vem de Brasília. O senhor Jair Bolsonaro editou hoje, e já publicada no Diário Oficial da União, uma medida provisória. Vejam só o atrevimento e a petulância presidencial. Uma medida provisória que dispõe sobre a responsabilização dos agentes públicos na ação ou omissão no período da pandemia. Ou seja, o Palácio do Planalto deseja que seja dado um salvo-conduto ao presidente, aos governadores e aos prefeitos, se eventualmente fizeram aquisições equivocadas. O que é isso, senhor Jair Bolsonaro? Evidentemente que isso não se sustenta, é inconstitucional, vai parar na Justiça e a MP será derrubada. Essa, pelo menos, é a expectativa de todos os brasileiros. Meu caro Fernando. Meu caro Prisco, muito obrigado pela participação aqui no SBT Meio-Dia.